Eu sou o professor Mário Fernando e o tema da aula é juro composto. Vejamos aqui algumas definições já vistas, inclusive, na aula sobre juros simples. Mas vamos revisar. Juro é uma remuneração dada a um empréstimo de um determinado capital. Então, juro é remuneração. Montante é a soma do capital com o juro. Taxa é o valor percentual que determina a remuneração ou os juros devidos em relação ao capital emprestado ou investido. Pode ser expressa anualmente, mensalmente, diariamente, etc., dependendo do contexto. Então, a taxa é o valor percentual que irá incidir sobre determinado capital. Tempo é o período durante o qual o capital está emprestado ou investido. Ele é frequentemente expresso em ano, meses, dias, etc., dependendo do cálculo específico dos juros. Então, tempo é o período. Temos uma observação a fazer, que é a seguinte: a unidade de tempo deve ser compatível com a unidade de tempo da taxa de juros. Isso quer dizer que se a unidade de tempo for em meses, a unidade de tempo da taxa de juros também deverá estar em meses. Se for ao ano, o da taxa de juros também deverá ser ao ano. Se for ao semestre, o da taxa de juros também deverá ser ao semestre, e etc. Bom, juros compostos. Eles são calculados sobre o valor principal acrescido dos juros acumulados dos períodos anteriores. Isso significa que a cada período os juros são adicionados ao principal, formando um novo montante sobre o qual os juros do próximo período serão calculados. Esse processo de capitalização resulta em um crescimento exponencial do valor do investimento ao longo do tempo. Isso quer dizer o seguinte: nos juros compostos, os juros incidem sobre o montante acumulado até o período anterior. Então, vejamos, vamos supor que tenhamos um capital inicial, vamos chamar de C, e uma taxa que nós vamos chamar de I, porcentagem. Então, significa o seguinte, que no primeiro período, nós vamos ter a seguinte capitalização. Vamos pegar o capital, e a esse capital você vai acrescentar a remuneração, I%. Então, repare o seguinte, se eu colocar aqui o C em evidência, isso vai dar 1 mais I. Aqui não é mês, é período, né? Deixa eu botar aqui, primeiro período. Pode ser qualquer período, né? Então, no segundo período, o que vai acontecer? Nós temos o montante, que é esse, vamos chamar isso aqui de M1. Nós vamos ter o montante, mais agora a remuneração é feita em cima desse montante, por isso que é juro sobre juro. Então aqui vai ser em cima do montante. Então, botando esse MI em evidência, isso vai ficar 1 mais I. Só que MI, nós temos o valor dele aqui em cima. Então, substituindo, vai ficar C vezes 1 mais I, vezes 1 mais I. E 1 mais I vezes 1 mais I, isso dá 1 mais I ao quadrado. Vamos chamar isso de montante 2. No terceiro período, então, a remuneração vai incidir sobre esse montante, o M2. Então, vai ficar M2 mais M2 vezes I. Botando aqui o M2 em evidência, vai ficar
1 mais I, só que o M2 está aqui em cima, ó, em função do capital e da taxa. Então, isso vai ser igual a C, 1 mais I ao quadrado, vezes 1 mais I, e isso vai dar C vezes 1 mais I ao cubo. E assim por diante, certo? Isso aqui seria o montante 3, até um período N. Então, lá no enésimo período, o que nós percebemos? Que o montante, chama montante no período N, vai ser igual ao capital vezes 1 mais I elevado a esse N. Está aí uma fórmula para calcular o montante. A gente aqui não está calculando os juros, né? Está calculando o montante. Para calcular os juros, nós teríamos que ter o montante, somente os juros, né? Seria o montante subtraído do capital inicial. Vejamos aqui dois exemplos simples de aplicação. Lucas investiu R$ 1.000 em um fundo que paga juros compostos de 10% ao ano. Qual será o valor acumulado após 3 anos? Então, o primeiro passo é verificar a compatibilidade do período e da taxa. Então, o período aqui é 3 anos, está em anos, e a taxa também está em anos. Então, ok. Vamos fazer aqui, como ele quer saber o valor acumulado, ele quer um montante. Capital inicial é R$ 1.000, vezes 10% é 0,1, né? 1,1. Período é de 3 anos. Então, vai ficar R$ 1.000 vezes, fazendo aqui na calculadora esse 1,1 elevado a 3, isso vai dar 1,331. 1,331, isso multiplicando por 1.000, você vai dar R$ 1.331. E o segundo exemplo, uma empresa investiu R$ 10.000 em um projeto com juros compostos de 5% ao semestre. Qual será o montante após 3 anos? Aqui, ó, já tem uma incompatibilidade. A taxa está ao semestre e o período está em anos. Então, transformar aqui, como nós sabemos que a cada ano existem 2 semestres, então o total de semestres aqui serão 6 semestres. Ou seja, 3 anos, 6 semestres. Agora, só calcular o montante, já que ele quer saber o montante. Capital inicial é 10.000, vezes 1,05, 5%, elevado a 6. Isso vai dar 10.000, vezes, fazendo aqui na calculadora, 1,05 elevado a 6. Isso vai dar 1, vamos aproximar aqui, 3.400, 1,3.400. Então, isso vai dar aproximadamente um montante de R$ 13.400. Espero que tenha entendido. Até a próxima aula.